Sejam todos bem-vindos ao podcast da Umédica Brasil. Esse é um espaço de diálogo aberto sobre o terceiro setor, direitos sociais e qualidade de vida para todos. Se você ainda não conhece a Umédica Brasil, antes de mais nada, siga nossa página no Instagram, no @umédica_Brasil e se inscreva aqui no nosso canal do YouTube para ficar por dentro de todas as nossas iniciativas e ações futuras. Esse podcast é realizado com o apoio dos nossos amigos aqui do estúdio Realize, do Hugo Dutra e da Isabela, que disponibilizaram um espaço para a gente promover mais informações sobre esses temas relevantes para a nossa sociedade. Então, pessoal, muito obrigada pela parceria. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre como surgiu a Umédica Brasil, os nossos projetos atuais e a nossa missão quanto projeto social. E eu tô aqui junto com o nosso gestor, nosso convidado de honra, Guilherme Barros Botelho, que é gestor da Umédica Brasil. Ana, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer hoje passar um pouco, né, da história da Umédica, passar um pouco dos objetivos, falar um pouco de cada planejamento. Então, tenho certeza que vai ser muito bom para as pessoas. E aqui, né, para quem está nos acompanhando, está assistindo e está vendo esse porta-retrato, a gente precisava começar aqui com a foto dos nossos fundadores, que deu início, né, à Umédica, deu origem. Claro, tem muito mais pessoas por trás disso tudo, que ajudou na construção da Umédica, na fundação da Umédica, mas o pilar mesmo é o Wolfgang e a irmã Beatriz, que estão aqui nesse porta-retrato. Então, eu acho que é um bom começo para a gente realmente começar lá no início, né? Já falando da nossa fundadora, nossa querida irmã Beatriz, que já esteve aqui no estúdio algumas vezes conosco, falando do Sr. Wolfgang também. Como surgiu a Umédica? Vamos contar um pouquinho para o pessoal de casa o que motivou a criação dessa instituição que agora já tem mais de 30 anos na cidade. Sim, então a Umédica ela começou... Ela foi fundada em 94, mas praticamente começou na década de 80, no início, quando a irmã conheceu o Wolfgang, e as irmãs já tinham ganhado esse terreno, e o doador desse terreno para as irmãs tinha o intuito de criar um projeto social voltado para as crianças. E o Wolfgang, na ocasião, junto com a irmã, viu a necessidade de ter um projeto que pudesse atender crianças carentes, e assim começou esse projeto no Campo do Coelho, com um serviço, tipo uma casa de passagem, iniciando com a casa de passagem, onde beneficiou várias crianças. Começou em 94. Muito legal. E aí você comentou, né, que a gente teve primeiro a casa de passagem, né, que as crianças eram encaminhadas ali, né, pela justiça, muitas vezes para ficar um tempo na instituição. Mas em 2004, né, me corrija se eu estiver errada, houve uma mudança nesse modelo, sim, né, onde deixou de ser uma casa lar, uma casa de passagem, e passou a ser o Daycare Center, né? Por que aconteceu essa mudança na época? Por que passou-se a atender as crianças não mais como lar, mas sim como uma instituição ali temporária, né? Na verdade, não foi nenhuma decisão da Umédica. Na ocasião, teve uma alteração da lei. Uhum. Inclusive, outras instituições, inclusive na cidade, que realizava um trabalho parecido, precisou se adaptar. Uhum. Como a gente também vai falar daqui a pouco da adaptação que a gente tem feito nos últimos anos. Sim. Então, mudou um pouco esse formato, acabou passando essa responsabilidade para o município, e aí a instituição mudou esse trabalho, tornando um serviço, um contraturno. Então, as crianças ficavam um período na escola e outro período ficava na instituição. Então, teve essa mudança de 2004 para 2005, né? Legal, legal. E aí, com essa mudança também do serviço, mais crianças passaram a ser atendidas, né? Com uma variedade um pouco maior de serviços, né? E aí tem uma similaridade até do serviço que passou a ser oferecido, que na época né, foi nomeado Daycare Center, onde as crianças passavam só um período na instituição. Tem uma semelhança com o serviço que é oferecido hoje, mas hoje já foi feita uma nova atualização, também muito do que você comentou, né, para esse trabalho mais voltado para a parte da assistência social. Então, hoje, como é o nome do projeto de crianças da Umédica? Hoje é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para nossas crianças, por conta da gente ter que se enquadrar mesmo, né? Por conta de certificações, de documentações. Então, a Umédica, ela
escolheu, então foi pela assistência, porque você tem 3 caminhos, então um caminho, entre aspas, um pouco mais fácil e próximo do que a Médica trabalha. Então, fez esse serviço, que é um serviço tipificado do SUAS, e aí a Médica começou, desde no finalzinho de 2023, a começar a se adaptar. Claro, é um projeto que já vem executado há muito tempo, mas agora realmente ele ganha um nome, ele ganha uma função, ele ganha uma diretriz, entendeu? Uhum. E falando de forma simples para quem está assistindo a gente de casa, o que é o serviço de convivência, né? Muitas vezes as pessoas pensam muito na parte do reforço escolar, né? De uma questão de aula, mas não é bem isso, né? Então, como que a gente pode resumir para quem não conhece ainda, né? Essa parte do serviço social, da assistência social, o que é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo? O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo é um serviço que, na verdade, ele precisava ser feito pelo município. Então, hoje, para a pessoa acessar até a instituição, ele precisa passar pelo CRAS, ele é referenciado pelo CRAS, chega até a instituição. E lá na instituição, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ele é acolhido por uma assistente social, no qual a família passa pela uma entrevista, pela uma conversa, pela uma busca de algumas informações para poder fazer parte do projeto. E no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, é muito trabalhado um tema, uma parte que muitas das vezes não é trabalhado na sociedade, muitas das vezes não é trabalhado na escola, e tem essa parte na instituição, que é fortalecer o vínculo das crianças com os colegas, com a sociedade, ter acesso a informações que muitas das vezes não vai ter, a questão de garantias de direito, que muitas das vezes a criança não sabe, que é passada para essa criança. Questão do momento também de lazer, o momento de acesso à cultura, acesso à música, a atividades que muitas das vezes você não vai ter acesso. Então, a instituição trabalha muito nessa linha, inclusive com a família, que tem que ser um elo, né? Não é só a criança, mas também a família, a comunidade. Então, é um trabalho em conjunto, e o próprio nome do serviço já diz, é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. É fortalecer esse vínculo da pessoa com a sociedade, e que ela tenha aí, passe, né, essa barreira e possa avançar aí na vida, né? Legal. E tendo esse trabalho em rede, né, dentro dos outros aparelhos de assistência social, é interessante porque, né, como você mencionou, tem acesso à cultura, à música, mas isso abrange muita coisa também, Sim. né? Então, assim, através do atendimento que é feito junto com a rede, né, de assistência social, a parte do serviço social, os assistentes sociais da instituição, elas conseguem identificar as necessidades daquela família, daquela criança, né? Como você falou, às vezes, de uma questão de direito que não está sendo cumprido e tudo mais. E através dessas oficinas é que esses temas são abordados e isso tudo é trazido. Então, esse trabalho em rede é muito importante também, né, na questão do serviço de convivência. Legal. Então, falando mais especificamente sobre a Almédica hoje, não sobre serviços de convivência no geral, quantas crianças nós temos hoje na instituição? Olha, temos 110 crianças, né? 110. São 110 crianças, sendo que 40 são pelo convênio com a prefeitura, ainda é um número muito baixo. Inclusive, a gente tem buscado parceria, tivemos uma reunião com o prefeito, reunião com o secretário, se mostraram muito solícitos, né? Muito empenhado em nos ajudar, mas aí é questão mesmo de edital, a gente tem que entender. Mas hoje o número é 110, entendemos 110 crianças aí na instituição, e com capacidade para atender até mais crianças, que realmente a questão financeira não deixa a gente aumentar, né? Sim, mas o espaço físico, né? Inclusive, convido de novo, né, quem está assistindo a gente aqui a visitar o nosso Instagram, conhecer um pouquinho e a visitar a instituição também. Sim. O espaço físico é muito bem equipado e comporta, arrisco dizer, vou chutar o dobro das crianças que a gente tem hoje, né? E a gente sabe que na comunidade onde a gente está inserido, que é lá no 3º Distrito, em Campo do Coelho, onde está esse serviço de convivência, existe a necessidade, né, dessas mais 100, mais 200, mais 300 crianças. Então, faço mais um convite aqui
aqui, que ainda não conhece, vê lá o nosso espaço, porque é muito bem equipado. E essas 110 crianças, só para a gente apresentar também para o pessoal que está assistindo a gente, eles ficam na instituição, né, ali no contraturno escolar, quando não estão na escola, estão conosco, de segunda a sexta-feira, correto? O ano inteiro. Eu acho importante trazer isso também. O serviço não para, né? É uma característica do serviço de convivência, ele é ininterrupto. Então, a gente tá com as crianças lá agora, estaremos com eles na semana ali do Natal, final de ano, começo do ano, mesmo que as crianças não estejam, né, frequentando a escola na época ali, o serviço de convivência está sempre disponível para atendê-los. Então, acho legal ressaltar isso aqui também, que é um serviço completo, né, com família, o ano todo, todos os dias. Então, acho isso muito legal. E assim, dentro da tipificação do serviço de convivência, a gente tem essas atividades que você já mencionou, né? As rodas de conversa, as oficinas lúdicas, o trabalho com as famílias, o atendimento. Mas na instituição, além do que é ofertado dentro do serviço de convivência, nós temos outras oficinas, outros atendimentos, outras atividades também. Pode trazer um pouquinho do que a gente também oferece para as crianças? Sim, a instituição ela conta com um consultório odontológico totalmente equipado. Inclusive, a gente tem 110 crianças e nenhuma criança com cárie, né? Então, muito legal isso. É um trabalho bem voltado na prevenção. Temos lá uma excelente dentista, que é a Francine, muito dedicada, trabalha muito essa questão de como que as crianças têm que escovar o dente, como que tem que passar o fio dental, é muito atenciosa. A médica ela tem um escovódromo tanto na casa 2 e na casa 3, os locais onde as crianças ficam, onde tem esse escovódromo e tem um espelho, onde aquela criança ela pode estar visualizando, e a Francine pega criança por criança e vai ensinando, vai trabalhando. O foco é bem nessa questão da prevenção. Além disso, temos consultórios dentro da instituição, né? Temos consultórios, tem um consultório psicológico, de fono e médico. Hoje a gente não tem fono e nem fono e nem psicólogo, mas estamos com uma voluntária agora, que é uma dentista não, é uma médica pediatra, que é a doutora Débora, junto com a doutora Denise, que é psicóloga. Elas são voluntárias, elas têm ido uma vez na semana e têm feito esse trabalho de análise de cada criança. A equipe técnica fez uma listagem e colocou ali o nível, né, de prioridade de cada criança, e elas têm feito esse trabalho de saber como que está a questão de vacinação das crianças, a pesagem das crianças, como que estão os exames dessas crianças. Tem orientado muito as famílias, tem avançado muito. Elas estão na instituição só tem 2 meses, mas tem avançado bastante. Esse é um projeto que a gente sempre, né, queria, era uma necessidade ter uma pediatra dentro da instituição, e hoje a gente tem de forma voluntária. É mais um projeto, né? Além disso, né, só para complementar, tem a capoeira com as crianças, que na verdade a capoeira ela é ofertada não só para as crianças, mas também para a comunidade. Então, quem quiser fazer a aula de capoeira toda terça-feira, a partir das 6 horas, tem capoeira na instituição, gratuitamente para todos. É isso, as atividades que a instituição oferece. Tem muito mais, a gente vai falando aí durante o programa. E para adicionar também, mencionar algumas das outras né, coisas que são ofertadas às crianças. As crianças recebem alimentação também enquanto estão na instituição, né? A gente tem uma nutricionista que é voluntária, que é inclusive também nossa coordenadora, que é a Amanda. Então, há todo um trabalho junto com o pessoal da cozinha, junto com o setor de serviço social, para realmente ir de encontro às necessidades dessas crianças, né? É feito todo um cardápio pensado para a faixa etária que é atendida hoje, que é de 6 a 15 anos, né? 14 anos completos ali. Sim. Então, tudo isso para dar essa sustentação, né, que as crianças necessitam no dia a dia, à saúde, ao desenvolvimento delas, que a gente sabe que muitas vezes está aquém, né, do que deveria, por conta desses desafios, né, por conta dessa situação de vulnerabilidade. Então, ressaltar também isso, né, que o trabalho com alimentação é feito junto, né, com as médicas, com o serviço social, sempre tentando chegar nas necessidades, né? E, além disso, a gente tem outros projetos que são mais sazonais, né?
e eu vou trazer também aqui porque a gente está bem perto, enquanto está sendo gravado a gente está próximo do Natal, que é o pacotinho de Natal também, né? Porque muito dessa questão do serviço de convivência, do fortalecimento de vínculo, enquanto não há esse rompimento do vínculo da criança, né, com a família e tudo, trabalha a prevenção, trabalha uma construção de estrutura, né, para a criança. Então, a gente também acredita que não é só alimentação e saúde mínimo básico, né, para a criança viver ali. A gente também crê em preservar a infância, né, e preservar a infância através desses momentos que, para muita gente, para muitas famílias, é muito corriqueiro, mas a gente sabe que para famílias em vulnerabilidade, às vezes, falta, que são Páscoa, Natal, Dia das Crianças, né? Então, a gente tem o projeto Pacotinho de Natal Presentes do Coração, Sim. A gente tem os dois nomes aí, que aconteceu recentemente agora esse ano, ainda em 2025, que busca levar às crianças esses momentos do Natal, né? Fazer uma conexão com os parceiros que doam os presentes. E a gente chamava de pacotinho justamente porque é um kit, né, muito completo. Então, assim, a gente fornece esse momento para a criança com um brinquedo, com uma coisa ali realmente mais lúdica, mais infantil, bem direcionada para eles. Mas a gente tenta também dar suporte à família nesse momento, né? De escola, início de ano letivo. Então, a criança recebe o brinquedo para ela, mas a gente tenta dar uma força também dando material escolar, né, arrecadando e doando material escolar, roupas que a gente sabe que às vezes, né, há uma necessidade muito grande, calçados. Então, tem o projeto Pacotinho de Natal que visa, né, preservar a magia do Natal para as crianças, porque eles também merecem vivenciar esses momentos, né? Mas também apoiar a família, porque a gente identifica que é uma necessidade das famílias. Então, é outro projeto muito legal também. E só pegando um gancho, né, dessa questão do pacotinho, porque realmente ele nasceu, né, na Alemanha, a Sim. ideia veio da Alemanha, na Alemanha é muito forte, e esse pacotinho de Natal, ele não é assim, simplesmente a pessoa vai lá, compra um presente e dá na criança. Existe todo um pano de fundo, né, por trás dessa montagem desse pacotinho. A gente sempre orienta o parceiro que possa escolher. A gente disponibiliza a listagem, não com o nome todo da criança, né, só o primeiro nome e tamanho e ali as medidas daquela criança. E o parceiro escolhe e monta aquele pacote de Natal, porque a ideia não é só comprar o presente, mas montar com coração. Sim. Montar com amor e possa transmitir para aquela criança o espírito do Natal. Então, a gente faz esse trabalho, aproveitando aqui para agradecer muito a Anchieta, que é um grande parceiro da Almédica, sempre doando, sempre disposta. A Marcele lá, tem várias pessoas, mas a Marcele sempre lá à frente e está sempre nos ajudando todos os anos. A comunidade cristã, Sim. que também, junto lá com o pastor Fernando e com a Lohane, grandes parceiros também, que sempre apoia esse projeto, sempre nos ajuda. Então é isso. O objetivo no pacotinho de Natal é esse, é passar a mensagem realmente do Natal e ajudando, né, com a questão de uma roupa, de um brinquedo, o material escolar, Sim. que é muito importante aí para o ano letivo, né? Sim, isso aí. Reforço o agradecimento aqui a esses parceiros. Acho que ambos já estão há 2 anos conosco, né? Já estamos no 3º. Então, assim, é realmente esse momento de fortalecer não só o vínculo das nossas crianças, Sim. mas dessas famílias que se unem para fazer esse projeto, né? Isso é muito legal. Então, resumindo tudo isso, né, todos esses serviços, esses atendimentos que a gente trouxe aqui, essa origem tão legal da instituição, né? Como que a gente pode resumir qual que é o maior impacto da Almédica na vida das crianças que são atendidas? Assim, o Guilherme, o nosso gestor, ele já está na Almédica há 10 anos. Como colaborador, 10 anos. Como colaboradora há 10 anos e já foi uma criança da Almédica. Sim. Então, acho que não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que você. Assim, a gente sabe que o imediato ali é muito importante, né? O alimento é muito necessário, óbvio, né? O cuidado do médico, o cuidado do educador, o cuidado, o acolhimento. Mas qual que é o impacto a longo prazo que você vivenciou e que você, conhecendo as famílias, tendo um contato tão próximo com eles, observa nas crianças? Assim, o que eu percebo, e eu tenho contato com várias pessoas que passaram pela Almédica e estudaram na Almédica,
e moram próximo à instituição, têm filhos na instituição, outros se mudaram. O que eu percebo, assim, todos, sem exceção, todos têm algo a mais. Né? Ganhou ali uma energia a mais, ganhou ali algo a mais que leva para sua vida. Que é o objetivo que a irmã e o Wolfgang sempre falou. Independente do que você seja na sua vida adulta, você vai ter uma base e você vai ter um olhar para o próximo. Né? Esquece a religião. Não estou falando de você ser evangélico, ser católico, nada disso. Ele sempre fala. E assim, é bom a gente falar que a irmã era católica, era uma freira franciscana, e o Wolfgang era evangélico, e nunca houve a questão de evangelização dentro da instituição. Mas eles falavam muito isso. O importante é que vocês possam ter a sensibilidade de olhar para o próximo. Claro, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem seus desafios, mas eu tenho certeza, isso aqui eu cravo, que todas as pessoas que passaram pela Almédica teve um pouquinho de acesso à Almédica, mesmo que seja pouco, tenho certeza que o futuro vai ser diferente. Porque realmente você recebe ali algo muito importante, que você aprende a compartilhar, você aprende a entender o outro, você aprende a respeitar o outro. A gente teve um passeio semana passada. Sim. No hotel Recanto das Águas. Aproveitando também aqui, agradecer mais um parceiro, né? O Júnior lá e a Vanessa. E o motorista que fez o transporte, ele chegou no canto e falou assim comigo, Guilherme, eu nunca fui num passeio que eu fui muito bem tratado, principalmente pelas crianças. Que legal. Todas as crianças entraram no ônibus e me deram bom dia. Que legal. E aqui depois todas as crianças perguntando se eu ia almoçar. Então, assim, esse é o intuito. Sim. E se você vai virar um médico, é porque muitas das vezes as pessoas... vamos focar que essa criança tem que virar um médico, virar um juiz, virar um advogado. E o que a irmã e o Wolfgang sempre falaram, independente do que vai ser sua formação, a sua profissão, mas que você seja uma pessoa com amor ao próximo. Humana, né? Uma pessoa humana. Exato. Que realmente vai ter ali os princípios e vai ter realmente o amor ao próximo. Então é isso, a instituição trabalha muito nessa linha, baseado nas suas atividades, baseado nos seus fundadores. Claro, existe leis, existe métricas, existe normas que tem que ser seguidas, mas o objetivo do projeto é esse, né? Que a gente possa realmente ter aí pessoas que vão valorizar a sua parceira, o seu parceiro, que vão valorizar a sua família, vai valorizar os seus filhos, valorizar o seu ambiente de trabalho, os seus amigos, a natureza, ter amor ao próximo, né? Sim. Eu acho que o resumo, essa é a diferença de quando se cresce com afeto, né? Sim. Quando se cresce sendo tratado da maneira que todos deveriam ser tratados, né? Com acolhimento, com acesso ao que você necessita, né? Então, realmente causa um impacto muito grande. Muito, muito legal. A gente falou bastante, né, sobre o serviço de convivência, mas o serviço de convivência é um dos projetos da Almédica, né? A Almédica, ela está em Friburgo há mais de 30 anos, como eu comentei no início, mas já faz 15 anos, né? Não, 10 anos, desde 2015, né? Que a Almédica possui um outro projeto também, né? Sim. Um outro polo, né? Uma outra filial. Então, algo mais adicionar sobre o serviço de convivência? Não, o serviço de convivência fechou. Então, vamos falar um pouquinho também sobre o outro projeto da Almédica, né? Que dessa vez não é tão focado no atendimento a crianças, né? Ele tem uma temática um pouquinho diferente, que é o nosso centro de treinamento para prevenção e atuação em catástrofes, né? Ele está localizado no bairro Muri. Talvez quem já foi ao Rio, né, tenha passado ali com o carro, tenha visto uma placa da Almédica. Então, também resumindo, apresentando para o pessoal que ainda não conhece a instituição como um todo, o que é o centro de treinamento, né? Para quem ele é direcionado? O centro de treinamento, ele começou em 2015, assim, na verdade foi adquirido em 2015. Na época, começou muito por conta da tragédia de 2011
E, na verdade, o projeto principal da Almédica é internacional, né? Quando começou, muito nessa questão de treinamento, prevenção. E aí, por conta de 2011, houve, né, a análise, ter essa necessidade de ter um espaço. E o centro de treinamento, inclusive esse ano a gente teve o serviço tipificado também, serviço de calamidade pública, e o espaço é voltado para treinar, capacitar moradores, profissionais que muitas das vezes não têm acesso a esse tipo de treinamento, que é voltado realmente para uma atuação de emergência. Então, o espaço é voltado para isso. Ele é totalmente adaptado, ele foi todo planejado para isso. Então, temos salas para atividades e palestra, temos vestiários, temos um campo para você fazer uma simulação de desastre natural mesmo, entendeu? Então, a pessoa pode ter ali acesso, vai ter um simulado. Temos uma piscina que, na verdade, é para fazer uma simulação, não só para questão de lazer, mas também para ter uma simulação de treinamento. Então, o espaço é todo voltado para isso. Lembrando que, assim, estamos localizados em Nova Friburgo, Sim. Mas o intuito do projeto não é só para Friburgo. O intuito do projeto é para a América do Sul, né? América Latina, na verdade, né? Então, é para toda essa parte, por conta até de você começar a formar pessoas aqui. Então, por exemplo, você tem uma situação no Equador. Então, fica muito mais fácil você deslocar uma equipe daqui até o Equador do que você ter que deslocar uma equipe, muitas das vezes, da Europa. Exato. Então, assim, a localização. Então, o intuito, claro, estamos numa cidade que realmente está sempre em alerta, Sim. Mas o intuito não é só em Friburgo, né? Mas é toda a América Latina, né? Sim, até porque a característica, né, desses treinamentos que você mencionou, não só a questão dos primeiros socorros, né, mas a simulação em água, em terra, em diferentes situações. A gente teve um treinamento em 2023 que simulou a questão das estruturas comprometidas, né, a questão de lidar não só com o que a gente tem aqui, que infelizmente é muito a questão da cheia, da enchente, né? A questão do deslizamento como consequência, mas treinar para outras ocasiões, às vezes que não ocorrem muito aqui, um terremoto, né? Um tsunami, algo do tipo. Então, é possível de multiplicar isso, né, e espalhar isso, e essas equipes que estão sendo preparadas aqui irem para outras ocasiões sem sofrerem muita estranheza, né, porque o treinamento é bem completo, legal. E só para a gente também passar para o pessoal que às vezes pode ter interesse nessa área, pode, né, tá procurando uma oportunidade de se voluntariar. Como você comentou, a gente vivenciou 2011 aqui, especificamente falando de Nova Friburgo, né? Infelizmente, todos têm uma história, né, para contar sobre 2011. Então, para quem talvez sinta, né, dentro de si que gostaria de apoiar um projeto desse, os treinamentos são voltados somente para quem é da área da saúde ou qualquer um pode participar? Existem outros tipos de treinamento que, às vezes, quem está nos assistindo pode contribuir também? Sim, o treinamento, na verdade, ele é direcionado baseado na formação e na especialidade de cada pessoa. Então, a pessoa muitas das vezes, eu não sou formado na área da saúde, não tenho uma formação específica, vai ser um treinamento direcionado para aquele público. Eu sou formado, eu sou técnico de enfermagem, eu sou enfermeiro, sou nutricionista. Ele vai receber um treinamento mais focado para aquela área. Existe também um treinamento mais focado para quem é médico. Então, esse treinamento é feito pela sede, né, na Alemanha, mas a ideia nossa é também trazer esse treinamento para profissionais médicos. Inclusive, em 2022 ou 23, Foi 22, né, Ana? Foi em 2022, a gente fez um processo seletivo no qual a gente encaminhou 2 médicos para poder fazer esse treinamento. Um treinamento de 15 dias. A gente sabe que para trazer para a realidade do Brasil é um pouco desafiador, né? Mas a ideia é também ofertar esse treinamento para esses profissionais. Então, basicamente é dessa forma. Legal. E aí também no Instagram, né, acompanhando lá o Medic_Brasil, é possível conferir algumas ações desse outro projeto. A gente tem um segundo perfil,
que, né, conta somente com informações sobre esse projeto, que é o Médica Brasil _CT, de Centro de Treinamento. Então, para quem tem interesse, né, às vezes ainda está estudando para se tornar um médico, um enfermeiro, ou quem tem outras habilidades também que podem ser muito úteis, né? Como o Guilherme comentou, um engenheiro, um eletricista, né? Pessoas que podem ali estar somando forças também, podem dar uma conferida nas nossas redes sociais, né? E só para complementar, né? Então, assim, às vezes um espírito de liderança. A pessoa, às vezes, poxa, gosto de fazer um trabalho, quero aprender. Porque, assim, não é só... Muitas das vezes a gente fala de atuação, às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu vou pegar uma enxada, pegar ou fazer um resgate, né? E sair aí descavando. Não é isso. Assim, o trabalho, na verdade, esse trabalho é feito pelo Corpo de Bombeiros. A gente também tem que saber todas as normas. Então, assim, num cenário como esse, é o Corpo de Bombeiro, junto com a Defesa Civil. A Defesa Civil já tem um papel mais de análise, né, da parte colapsada, como que está a estrutura. Então, assim, a sociedade civil, ela tem um papel ali de ajudar. Exato. Ela não pode fazer o trabalho principal. O trabalho principal é do governo. Exato. Então, a gente está aqui para ajudar. Exato. Então, a pessoa que vai se voluntariar, muitas das vezes ela vai ajudar, por exemplo, tem um abrigo. Como que você faz a triagem daquelas pessoas? Como que você faz o recebimento dos estoques, dos mantimentos? Como que você vai fazer a distribuição? Claro, se houver a necessidade de você ajudar em escombros, essas coisas, claro, as autoridades, né? E lembrando bem, assim, reforçar para todos, que todos os nossos treinamentos têm o apoio, o aval do município e dos órgãos competentes, porque a gente dá ciência para eles do que a gente tem feito, até para realmente capacitar as pessoas adequadamente dentro das necessidades, né? Exato, porque o treinamento, ele é sobre aprender o que você pode fazer, mas também aprender o que você não pode fazer, que muitas vezes a gente não sabe, né? Então, é legal essa mensagem. E assim, a Almédica, assim como você comentou, né, ela já vem desde 2011 aqui no Brasil muito envolvida, né, nessa área de atuação, mas a Almédica como instituição, né, internacional, a sede da Almédica tem como foco principal, né, essa atuação em desastres naturais. Então, existe um conhecimento muito grande das normas, né, de cada país, né, tudo é feito de acordo com as exigências de cada local, né, a Almédica está presente em muitos locais diferentes, com culturas diferentes, com leis diferentes, e isso está muito no cerne, né, no núcleo do que é a Almédica, né? Sim. Não é se sobrepor e nem incentivar os outros a se sobreporem à legalidade, não, é sempre fazer tudo dentro do que é dita, né, uma hierarquia de governos, de tudo. Então, isso também você vai aprender no treinamento. E falando um pouquinho, a gente tem até aqui na nossa imagem de fundo, de quais ocasiões a Almédica já participou nessa parte de atuação em desastres. A gente esteve em 2011, né? Ali dando um apoio, fazendo mais uma análise do local. Você esteve presente lá em Petrópolis também, se eu não me engano, né? Em 2011, você fala 2011, né? E foi em 2022, né? 2019. Porque 2011, assim, só pegando sim. Passando Vamos só contar um pouquinho pro pessoal, né? Porque 2011, o espaço de Campo do Coelho, a gente ainda não tinha Muri, o espaço de Campo do Coelho abrigou várias famílias por diversos meses, né? Bastante tempo, eu não estava naquela época, mas o que a gente ouve é que o espaço foi utilizado muito tempo por várias famílias. E na época veio equipe alemã, né? Veio uns médicos alemães para poder ajudar na questão de atendimentos. Isso foi em 2011. Em Petrópolis, agora me foge um pouco a memória, eu não estou lembrado de quando a gente foi, mas foi essa última situação que aconteceu em Petrópolis, no qual a gente atuamos junto com o Padrão Águia, que é um grande parceiro, é uma instituição da sociedade civil também. Ela começou em Teresópolis pelo nosso comandante lá, Pimentel, grande amigo, grande parceiro, e depois montou uma filial aqui em Friburgo, e na ocasião fomos juntos, né, lá em Petrópolis. Ficamos lá na base do INEA,
no qual nos recebeu de braços abertos, deu todo o suporte, todo o apoio. E lá a gente foi bom porque foi uma experiência, a gente vivenciou várias situações, conseguiu compreender, na verdade, como que funciona O cenário, né? o cenário, porque volta a falar, né? Muitas das vezes as pessoas, elas querem ajudar e sai pegando aí uma enxada, sai pegando algo e já quer entrando, mas existem profissionais e você precisa estar junto de um grupo para poder realmente analisar se realmente tem como você entrar, tem como você atuar. Então, assim, foi muito bom. Falando também um pouquinho do projeto de Muri, aí acabou que eu passei um pouco, a gente fala muito da questão da Covid, né, no período Verdade. da pandemia, que foi muito feito pelo projeto de Muri, Sim. no qual a gente atuou não só aqui, mas também nas comunidades do Rio. Na ocasião, a gente realizou uma parceria com a Starbucks, no qual a gente acessava as comunidades e, na ocasião, a gente produziu, se eu não me engano, acho que foi 50 mil máscaras Nossa, de pano. que legal. 50 mil máscaras de pano que a gente distribuiu nas comunidades, aqui em Friburgo também, para as pessoas na questão da prevenção, né? Sim. De não passar o vírus e nem pegar o vírus. E a gente atuou no período da pandemia muito nessa linha, né? Legal. E falando mais recentemente, nós estivemos presentes também no Rio Grande do Sul, né? Que inclusive um dos registros aí é lá. Fala brevemente pra gente também como foi a atuação da Almédica no Rio Grande do Sul, o que a gente buscou levar, né? Onde nós estivemos presentes. Você esteve lá nas duas ocasiões, então conta pra gente um pouquinho. A gente atuou lá no Rio Grande do Sul, inclusive a gente chegou, já tinha dado mais de 30 dias que ocorreu. E aí a gente chegou no Rio Grande do Sul, a gente chegou na cidade chamada Encantado, no qual a gente levou alguns filtros purificadores, que purificavam até 6 mil litros de água. A gente levou 11. A gente deixou filtros na cidade de Mussum. A gente deixou 3 filtros na cidade de Mussum. E depois a gente atuou em Roca Salles, uma cidade próxima também. A gente deixou um filtro lá. E depois a gente foi para Porto Alegre, em parceria com o Tribunal de Justiça de Porto Alegre. Na verdade, de Novo Hamburgo, mas o rapaz, ele era de Porto Alegre, que tinha uma necessidade muito grande em Porto Alegre. A gente até ficou espantado, porque Porto Alegre foi a cidade, né, principal ali do Sul. Sim. Então, onde estava recebendo muita doação, muitos voluntários, e a gente recebeu uma demanda que existia ilhas que não tinha acesso. Tinha mais de 30 dias, as pessoas estavam na BR, e aí, na ocasião, a gente foi até lá, fomos recebidos pelo Marcos e pelo Ricardo, que fazem parte de um grupo, faz parte de uma igreja, e nos recebeu junto com o Flávio também, que fez essa ponte. E a gente levou um filtro, construímos uma estação nessa ilha. A gente foi a primeira instituição a acessar, tanto privada e pública, a gente foi a primeira instituição a acessar essa ilha, no qual a gente construiu esse filtro purificador de água, purificava 6 mil litros de água por dia, no qual muitas pessoas tiveram acesso e puderam também, além de tomar essa água, mas também de lavar os seus pertences, lavar as suas casas. Começar a retornar as suas casas, porque muitas pessoas estavam na BR, Exato. na estrada. E aí muitas pessoas falam, por que não foi para um abrigo? O que acontece? São casos e mais casos. As pessoas não foram para abrigo porque os abrigos estavam lotados e muitos deles tinham animais. E animais de porte grande. Vaca, cavalo, cachorro. Como que você vai levar esses animais para abrigo? E ao mesmo tempo não pode deixar para trás. E também não pode deixar para trás. Então, assim, é uma situação muito... E as pessoas... Assim, eu volto a falar, né? É um tema que não é falado, mas ninguém coloca em prática. É muito pouco. A gente vê aí, não estou aqui
falando das autoridades, mas assim, é uma realidade. E a gente estava lá em Porto Alegre, você olhava, a gente estava no Guaíba, você olhava do outro lado do Guaíba, você via o estádio do Grêmio, poxa, o estádio aí de 1 bilhão, né? Quantos recursos, e as pessoas não tinham essa prevenção. E aí, uma comunidade como essa que a gente atuou, que era a Ilha dos Marinheiros, com mais de 5 mil pessoas. Exato. Então... E eu me lembro que, à época, também a gente entrevistou algumas das pessoas que estavam lá e elas falaram que trabalharam com reciclagem, né? Sim. A questão toda ali. Então, assim, meio de subsistência deles, o trabalho deles completamente afetado e ilhados, literalmente ilhados, né? Então, uma situação que, assim... esse que é o importante, né, da presença das instituições, do voluntariado, é ter essa coisa humana, essa percepção, Sim. né, eu não sou uma máquina, né, que vai direcionar uma pessoa para um abrigo sem me preocupar se ela pode deixar a casa dela para trás, se ela tem um animal de estimação ou um animal, às vezes, de trabalho, algo do tipo. Então, é ter essa humanidade, né, de estar bem no coração ali da situação, agindo com humanidade, agindo, visando sempre o próximo, né? Dentro das necessidades dele. Se para ele é importante o animal de estimação, a gente precisa levar isso em consideração. Se é importante a casa, ele precisa ficar próximo. Então, assim, lavar as coisas, ter dignidade, né? Isso tudo faz muito parte também dessas minúcias que às vezes as pessoas não consideram tanto quando se pensa no desastre, se pensa na catástrofe, né? Então, esse é mais um dos exemplos, né, da nossa atuação através do Centro de Treinamento de Muri. Algo mais a adicionar sobre o CT? Não, é só pegar, assim, é importante a gente pegar esse gancho. Sim. Porque, assim, a sociedade civil, ela é muito importante. Quem estiver assistindo, né, vai estar assistindo esse programa, claro, a gente está fazendo esse programa para mostrar um pouco do projeto da Almédica, mas se você não simpatizar com a Almédica, você busca uma instituição no qual você possa fazer parte. E se você não identificar com nenhuma instituição, cria uma instituição. Você cria uma instituição. Porque só a sociedade civil que vai conseguir avançar nos avanços das políticas públicas, das necessidades. Exato. Só a sociedade civil sabe o que realmente ela quer, o que ela realmente precisa. Exato. Então, quando a gente fala dessa questão de ponto de apoio, de preparação, não é só também visando só a população, mas também tem que se pensar nos animais. Sim. Em todo o contexto. Sim. E assim, para você ter ideia, uma coisa que aconteceu muito lá, que assim, as pessoas... Porque você chegava em Porto Alegre, a vida estava andando. Como se nada tivesse acontecido. Nada tinha acontecido. E assim, gente, as pessoas que estavam ali, a grande maioria, trabalhava de reciclagem, mas tinha muitas pessoas que trabalhavam em shopping. Sim. Trabalhavam em casa de família. E aí, como você perdeu sua casa e como você ainda vai para o trabalho? Exato. Tinha uma das meninas que falou assim, a minha patroa falou que se eu não comparecer, vai dar abandono de trabalho. Nossa. Então, assim, é um ponto que a gente tem que avançar muito. Friburgo é privilegiado de ter uma sede, de ter um local exclusivo para esse trabalho, deixar isso muito bem registrado. Né? E não gente, assim, não estamos falando aqui que a gente tem dinheiro, que a instituição é isso e aquilo, não é isso. A instituição, ela investe realmente nos projetos para atender a sociedade. E temos um espaço no qual a gente montou para esse intuito. Exato. Da prevenção, da preparação e de como você tem que atuar. Não é um espaço cedido pela prefeitura, é um espaço da instituição. E volto a repetir, a instituição é uma instituição da sociedade civil. Então, a gente precisa da sociedade civil aí para poder avançar e muito. Especialmente quando a gente fala da catástrofe, né, do desastre natural, que, né, existe toda a questão de que o desastre não é natural, né? É a perda material, é a perda humana, é o meio ambiente que sofre um impacto que a gente muitas vezes não chega nem a recuperar, né? Fica Sim. como fica. Então é muito importante falar desse assunto e não só falar por falar, né? Porque a gente precisa cumprir uma cota, né? Realmente bater nessa tecla até ficar chato, porque quando ocorre, aí realmente
é um momento de pôr à prova, né, toda essa preparação. Então, creio que seja isso. Além de tudo isso que a gente faz, a Almédica Brasil, né, tá sempre fechando parcerias para outras iniciativas. Falando de meio ambiente, me veio à mente agora também. A gente também tem uma iniciativa em ambos os projetos, né, falando num geral, de coleta de lixo eletrônico, né, é trabalhado dentro dessa parte da prevenção do desastre. A questão da preservação do meio ambiente, a gente sempre traz esse assunto muito à tona. No nosso projeto com crianças também, isso é uma constante. A gente está localizado na zona rural, então a gente está muito presente nessa região que não é urbana, né? Que a gente está rodeado pela natureza. Então, também conferindo as nossas redes sociais, vocês vão poder conhecer um pouquinho desses outros projetos que, enquanto tudo isso acontece, enquanto a gente realiza todas essas ações, a gente ainda faz outros movimentos, né, nessa direção de cuidar, como a irmã falava muito, de si mesmo, do próximo e do mundo, né, ao nosso redor, de si mesmo, do ambiente e do meio ambiente. Então, de novo, convido todos que estão assistindo a conhecer as nossas redes sociais, se inscrever aqui no canal, porque a gente vai falar ainda sobre muitos assuntos pertinentes, não só o nosso trabalho também, mas a nossa ideia é transformar isso num espaço realmente de diálogo, né, onde a gente pode debater assuntos que são relevantes para a sociedade, trazer profissionais que possam elucidar sobre outras dúvidas que as pessoas podem ter, não só sobre o terceiro setor, falar sobre saúde, falar sobre educação, né? Trazer as próprias pessoas da comunidade a participarem também, porque os usuários, todos os espaços são para eles também, né? Então, convido-os não só a nos acompanhar virtualmente, mas conhecer o projeto. Nós estamos sempre de portas abertas. Mande-nos uma mensagem, né? Se você possui algum negócio que poderia contribuir com a instituição, se você trabalha em alguma área que poderia, às vezes, acrescentar aos nossos serviços, e não necessariamente, né, um médico, talvez, não necessariamente uma doação em dinheiro. A gente recebeu recentemente uma doação de doces gourmet da Camila, né, do Ventura Patisserie, desculpa se eu falei errado, mas assim, foi uma coisa que até pegou a gente de surpresa, porque fez uma diferença muito grande na instituição, e às vezes é uma doação que as pessoas acham que não vai fazer diferença e faz. Então, todo mundo pode contribuir com alguma coisa, né, no final das contas, porque a instituição é mantida com doações, né, o nosso trabalho, nós temos voluntários, mas muitos são profissionais mesmo, contratados, que estão ali, né, todos os dias se dedicando. Então, com cada colaboraçãozinha, a gente consegue manter o projeto e acrescentar mais coisas, né, sempre. Sim, até para poder ampliar o serviço, Exato. né? Poder... A Almédica também, ela tem o objetivo de ter mais médicas, precisa Exato. ter mais médicas. Então, esse é o nosso intuito, claro, é um processo. E foi o que a Ana falou, assim, tem vários outros projetos, a gente vai falando nos próximos programas. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Exato. Através das nossas redes sociais. Tem o telefone também da instituição. Agradecer mais uma vez ao Estúdio Realize, ao Hugo, à Isabela, que nos ajudou, né? Abriu as portas aqui para a instituição, para estar podendo mostrar um pouco do trabalho. Então é isso, a gente só tem que agradecer, né? É isso. Muito obrigada. Se você assistiu até aqui, nos siga nas redes sociais, nos mande uma mensagem se quiser conhecer um pouquinho mais do projeto, e nós nos vemos no próximo episódio.